Então venha com o teu poder agora. O Senhor conhece cada pessoa, Pai, a cada necessidade. Está atento, meu Deus, a cada passo. Então trabalhe no coração dessa pessoa que ora, dessa pessoa que abre o coração, colocando diante de Ti uma limitação, Pai. Vai dizendo para Deus agora, talvez você está aqui, mas está enfrentando uma luta, uma batalha espiritual muito grande. Talvez você tenha almejado coisas, mas as coisas não têm dado certo. Tem focado em algo para a tua vida, mas é como se aquilo escapasse e fugisse. Meu Deus, quantos não enfrentam, Pai, batalhas na saúde? Meu Deus, às vezes a doença, a enfermidade. Outras vezes, meu Deus, uma insegurança interna. Tem pessoas vivendo, meu Deus, de uma maneira insegura. Não tem confiança para poder buscar uma melhoria, uma porta, um caminho. E quando, meu Deus, decide buscar, Pai, qualquer coisa abate, desanima. Mas ajuda essa pessoa a se fortalecer. Alguém está dizendo: Jesus, fortalece a minha casa, meu casamento, fortalece os meus filhos, fortalece os meus pais. Meu Deus, estenda agora as tuas mãos, Pai. Abençoe cada família que aqui está. Abençoe cada pessoa que está abrindo o coração ao Senhor. Cada pessoa que está abrindo os lábios e levando ao Senhor a verdadeira necessidade, a verdadeira dificuldade que ela tem enfrentado. Meu Deus, eu coloco cada vida aqui diante do Senhor e peço que os céus, meu Pai, estejam abertos sobre todos e que todos sejam abençoados pelo Teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Que calor, né, irmãos? Hoje foi quente também, não foi? Mas foi bênção, né? Vamos entrar na palavra. Queria que você abrisse a tua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 3. 2 Samuel capítulo 3, o versículo é o primeiro em diante, tá bom? 2 Samuel 3, versículo 1. 3, 1. Amém? Quem achou aí, diga amém, Jesus. Quem não achou, levanta a mão, que é o que ajuda você, tá bom? Olha o celular tocando aí. E esse é alto, hein? Prontinho? Posso ler? Diz assim, ó, no 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Como tem estado a sua casa? Ela tem se fortalecido ou ela tem se enfraquecido? Houve uma guerra, uma batalha entre a família de Saul, a casa de Saul e a casa de Davi. A de Davi foi agregando pessoas, foi trazendo pessoas e foi se tornando cada vez mais forte. Já de Saul, principalmente com a morte dele, foram enfraquecendo. E automaticamente, alguns, por vingança, foi destruindo ainda mais essa casa, ao ponto que a casa de Saul praticamente foi deixando quase desistir. Só não deixou desistir porque Davi se propôs a preservar ali. Quando ele manda trazer Mefibosete ali para a casa dele, para o reino dele. Mas onde que eu quero chegar? Nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa casa ela não venha também enfraquecer. E como que uma casa se enfraquece? As pessoas vão deixando de buscar a Deus, as pessoas vão deixando o caminho de Deus, nós vamos vacilando porque vai passando o tempo, de alguma forma nós vamos nos esfriando espiritualmente. E quando começa a vir a frieza espiritual, muitas vezes é onde que nós permitimos que algumas coisas começam a acontecer de errado nas nossas vidas.
Por exemplo, quando o Paulo ele anuncia para o povo que eles não deveriam ir sentido a Roma, a Bíblia diz que eles vão parar numa ilha chamada Malta. E a Bíblia diz que por causa do frio, eles vão lá e pegam e montam uma fogueira ali. E quando eles começam a se aquecer naquela fogueira e vai lançando coisas naquela fogueira, a Bíblia diz que uma víbora, ela sai por causa do calor. Víbora na Bíblia é símbolo também de demônios. Amém? Todas as vezes que nós estamos frios, o demônio se sente de alguma forma confortável. Satanás ele fica confortável nas nossas vidas. E é onde que ele começa a agir, começa a trabalhar contra a tua família. Tem gente que ela não diz, pastor, na minha vida não tem demônio. Mas ela percebe que de repente, de uns tempos, as coisas financeiramente não são mais as mesmas. Ela começou a perder aquela garra que ela tinha. É como se ela hoje se esforçasse mais e as coisas não darem certo. O que aconteceu com essa pessoa? Ele enfraqueceu. Talvez a frieza fez isso. E um espírito mal, uma força maligna, começa a atrapalhar. E quando ele começa a atrapalhar a pessoa, por mais que ela se esforce, tente, as coisas não vão dar certo. Tem gente que é a saúde. Começa a aparecer uma coisinha, aí de uma coisinha vem outra, de outra ela vai e aparece uma outra. Quando ela vê, ela está cheio de doenças nela, começa a vir tantas coisas, e daqui a pouco aparece algo lá terrível na vida dela, mas tudo vai começando a crescer, crescendo ali. A frieza faz isso, e o inimigo vai ganhando espaço, vai crescendo. Mas quando eles se aqueceram no fogo, que eu citava aqui, a Bíblia diz que a víbora fugiu por causa do calor. Quando uma pessoa está firme na presença de Deus, ela está aquecida espiritualmente, o demônio não consegue, ele foge. Ainda que ele tente atacar as pessoas, ele não permanece ali. Ele tem que fugir daquele calor, ele tem que fugir da presença de Deus. E Deus, ele é fogo, diz a palavra dele. Mas uma pessoa fria, ela vai enfraquecendo. A doença vai ganhando espaço, a enfermidade vai ganhando espaço. A confusão começa a acontecer. Tem gente que, se ela parar para pensar, ela anda nervosa com tudo. Se alguém fala com ela, ela está nervosa. Se alguém pergunta algo, está nervoso. Os filhos perguntam, está nervoso. O marido pergunta, está nervoso. A esposa pergunta, está nervoso. Não é assim? Tudo que fala perto dela, já fica bravo, fica nervosa, fica agitada. E tem uns que às vezes passa até mal. Às vezes tem que tomar, às vezes, até um calmante, alguma coisa, para a coisa voltar ao normal, de tanto que a pessoa ela muda. Mas o que aconteceu com a pessoa? O que está acontecendo com ela? Talvez é isso. Começou a enfraquecer. Aquela casa, aquela vida, ela começou a enfraquecer. Ou seja, começou a se tornar um alvo fácil para o inimigo tocar. E às vezes o inimigo tem tocado não nessas áreas que eu falei, mas às vezes até na vida financeira, algumas vezes até na saúde, outras vezes talvez até na família. Às vezes destrói a tua família, destrói a tua casa. E aí como é que fica as coisas, pastor? Daqui a pouco você perde aquilo que havia de mais importante para você. Pastor, mas o que levou a casa de Saul realmente a enfraquecer? Vou mostrar uns exemplos da vida de Saul e depois eu mostro da vida de Davi, para ter um diferencial das duas casas. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel 15, 10. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Vou fazer uma diferenciação entre os dois, para você entender por que a casa de um enfraqueceu e a de outro foi cada vez mais se fortalecendo. 15, versículo 10. Amém? Vamos ler? Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Porquanto ele fez o que, igreja? Deixou de mim. Aqui é o primeiro passo. Saul deixou de seguir a Deus. Muitas pessoas, sem perceber, elas vão mudando.
O começo de Saul, no primeiro dia que ele foi ungido a rei, a Bíblia diz que ele profetizava, as pessoas diziam, está Saul no meio dos profetas? E eles viram ele profetizando, viram ele agindo ali com coragem. E o interessante é que Saul, logo no início do reinado dele, havia um homem chamado Naás, nós vamos ver isso qualquer dia, eu vou trazer essa mensagem. E Naás queria arrancar o olho direito de cada um dos soldados, dos homens de Gileade. E aí o Saul vê um chorando, agiu como um rei de verdade, viu um chorando, chamou e perguntou o que está acontecendo com ele. E os anciões falaram, olha, o Naás quer fazer uma aliança com ele, mas eles têm que tirar, cada um arrancar os olhos direito. Amém? Se eles tirassem o olho direito, aparentemente não ia fazer falta, concorda comigo? Você tem quantos olhos? 2 olhinhos, não é verdade? Se tirar um só, não vai fazer tanta falta aparentemente, vai? Poderia, em vez de morrerem, não é? Poderiam sacrificar só o quê? Só os olhos. Porém, eles eram soldados. A maior arma que havia na vida daquele povo era o soldado forte. Agora imagina, na mão esquerda deles tinha um escudo enorme, amém? Para se defender de flechas, que eram as armas daquele tempo. Você pega o escudo grande na frente dos teus olhos esquerdo, você tem alguma visão do lado direito? Sim ou não? Não tem, lembrando que você não tem mais o olho direito. Como é que o soldado vai para a batalha com uma espada na mão, ou um arco, por exemplo, se ele só tem um único olho? E o olho que ele tem é coberto pelo próprio escudo dele na batalha. Então aqueles homens começaram a chorar, porque eles sabiam que eles seriam escravizados para o resto da vida. Ou seja, se eles tirassem os olhos, virariam escravos de Naás, do inimigo. Mas o que Saul fez? Saul foi lá, pegou um boi, cortou em 12 partes, mandou para as 12 tribos e falou, quem não sair para a batalha, ele falou, eu vou fazer isso aqui com os bens que ele tiver, ou seja, ele destruiria tudo que eles tivessem de posse. No outro dia tinha um exército enorme, foram lá, livraram o povo de Gileade e eles ficaram livres. Você vê, era um rei corajoso, um rei forte, um rei que profetizava, um rei que tinha comunhão com Deus. De repente o próprio Deus diz, porquanto deixou de me seguir. Primeiro erro de Saul então, parou de seguir ao Senhor. Mas quando Deus disse isso, Saul estava voltando de uma outra batalha, que ele tinha que ir lá e acabar totalmente com os amalequitas. Sabe o que ele fez? Quando ele entrou nessa batalha, o Saul cometeu outro erro. Ao invés de querer agradar a Deus, ele começou a querer agradar os homens. E aí o que ele fez, pastor? Ele começou a poupar tudo que havia de bom naquela terra. Deus mandou destruir tudo, mas ele via uma ovelha boa, uma ovelha forte, bonita, ele separava essa ovelha, porque representava o quê? Dinheiro. Ou seja, se corrompeu por causa de valores. Quando eles se depararam com o rei daquela terra, o Agag, ao invés de ter matado Agag, o que ele fez? O povo falou, nós podemos poupar o rei, porque ele deve ter riqueza escondida. Estou pegando um exemplo. E ele resolve poupar o rei, para ter como se fosse uma moeda de troca. Ficaria com o rei vivo para decidir depois. Mas a ordem de Deus era o quê? Ele tinha que ir lá e destruir tudo que havia. Ele já não seguia as ordens do Senhor. E Deus vai mais longe, ó. Porquanto deixou de me seguir e não executou o que, igreja? As minhas. E o segundo erro, paramos de executar as palavras de Deus. Tem gente que tinha o hábito de orar todos os dias. A Bíblia diz, orai sem cessar. Não é assim que a Bíblia diz? Orar é um hábito, tem que ser. Faz parte das nossas vidas. Mas a Bíblia também manda nós nos arrependermos. E nem sempre nós buscamos arrependimento. A Bíblia manda nós perdoarmos. E nem sempre perdoamos. A Bíblia manda nós praticarmos toda e qualquer palavra. E às vezes não praticamos.
talvez algumas vezes por causa do ego, da vaidade, por causa, talvez, da humilhação, da vergonha, mas deixamos de fazer o que a palavra manda. Automaticamente a presença de Deus, a bênção dele se retira da minha vida. E é onde que a minha casa começa a enfraquecer. E aí Deus diz, ó, e então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Mas eu pergunto, você tem seguido o Senhor? Ah, pastor, eu sigo Deus lá no Facebook. Tem gente que segue no Facebook, tem gente que segue através desses versículos diários. Tem dia que você olha nos stories da Bíblia, tem aquele monte de Bíblia, daqueles versículos de Bíblia, já viu? Que vai para todo mundo, que a Bíblia manda diário. Pastor, aquilo é o maior fazedor de crente morno, de crente preguiçoso. Por quê? Se a Bíblia já te manda até o versículo que você vai meditar nele, é verdade ou não é? Você já não busca mais na Bíblia, você já não ouve mais a voz de Deus. Você já tem um aplicativo que ele diz para você até o que você vai ouvir, ou seja, você não precisa mais do Espírito Santo. Agora, o próprio aplicativo, ele sugestiona para você. Há um versículo bom para hoje. Então, talvez aquele desejo de abrir a Bíblia e começar a folhear, às vezes faz nós encontrarmos ali coisas que nós não encontraríamos, recebendo sugestão do aplicativo. É verdade ou não é, igreja? Hoje fica fácil. Você abre ali o aplicativo. Eu tinha a Bíblia instalada no celular. Chegou um dia que eu retirei por isso. Ela te deixa preguiçoso. Você já não consegue mais ter aquele hábito de meditar na palavra. Aquela coisa que de vez em quando salta os teus olhos ali e você fala, puxa vida, nunca tinha olhado dessa forma. O aplicativo não. Você já marca, fica marcadinho ali, você já vai onde quer, você não pesquisa mais. Você não precisa mais guardar na tua mente onde estão os versículos importantes. Ou seja, eu deixei de executar, eu deixei de seguir ao Senhor. Eu deixei de fazer o que Ele me manda. Com certeza, a minha casa começa a enfraquecer. Está entendendo isso? É como aquele fogo, eu deixo de repor a lenha que precisa e ele vai apagando, vai apagando. Tem o fogo ali, mas às vezes está tão baixo já que você já nem sente. Está entendendo isso? Me torno morno. Agora deixa eu mostrar um exemplo de Davi também, diante de uma batalha. 1 Samuel ainda, capítulo 30, versículo 3. 1 Samuel 30, versículo 3. Quantas pessoas não param de buscar, de ler, de orar, porque a família não gosta? Tem gente que assistiu o show da fé. Ai pastor, porque lá em casa ele diz que todo dia eu estou assistindo. Mas irmão, o pessoal assiste a novela todo dia, ninguém nunca fala nada, já repararam isso? Quantas novelas tem por dia? Tem um monte, né? Eu me lembro quando gostava desse negócio, era molecão, começava às 5 da tarde, já tinha, né? Aí minha mãe já gostava de umas mais antigas, já começava mais cedo, 2 horas da tarde. Passava a vida ali na frente de novela. Alguém já foi assim aqui? Tinha uma tal de malhação antigamente, ficava igual um bobo na frente daquele negócio ali. Né? Acho que nem tem mais isso, tem ainda? Acho que acabou, né? Não passa mais esse negócio. Mas era todo dia, irmão. Estava fazendo o que fizesse, parava e ia lá. Ninguém nunca falava nada. Mas fala você, assim, eu estou assistindo um culto em casa. A segunda vez que a pessoa chegar, já fala assim, mas todo dia esse negócio de culto é desse jeito, a pessoa já fica incomodada. Por quê? A presença de Deus vai causar incômodo naquilo que está contra a vontade dele. E aí que diz no 33, aí Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Versículo 4. Aí diz no 4 assim, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas,
Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo, ou de todo o povo, estava em amargura, e cada um, por causa dos seus filhos, das suas filhas, e todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aqui você já percebe que quando eles voltaram, a cidade estava queimada. Eu imagino Davi voltando e olhando para a cidade, tudo destruído. Haviam levado tudo que havia de despojo, os bens que havia lá, foi levado tudo. As mulheres foram levadas como escravas ali, as crianças, mesma coisa. E quando os soldados devem chegar de longe, eles veem só a cidade, o fogo queimando. Eu imagino que eles chegam ali e não tem mais nada. O que sobrou estava queimado. Os homens começam a chorar, porque o desespero bate. Cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê a esposa? É terrível. Só que esses homens, depois que eles começam a entrar em desespero, eles começam a falar: vamos apedrejar esse Davi aí, que é por causa desse Davi que nós perdemos tudo. É por causa desse Davi aí que as nossas esposas foram levadas escravas. E eles começam a combinar: vamos apedrejar ele até a morte. E Davi, ao invés de entrar em desespero, de querer agradá-los, de procurar ali talvez fugir, Davi era um guerreiro, ele poderia talvez ter decidido ali confrontar esse povo. Mas sabe o que Davi fez? Finalzinho diz: todavia, Davi se esforçou em quem? Ou seja, ao invés de Davi se desanimar, se abater, se entristecer, lamentar, Davi ele vai para a presença de Deus. Por isso que a casa de Davi crescia. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Você tem uma luta, uma adversidade, vai para a presença de Deus. Coloca diante de Deus as tuas lutas. Coloca diante do Senhor ali as tuas necessidades. Irmão, nunca vi alguém que realmente clamou, alguém que foi à presença de Deus de verdade, abriu o coração, rasgou o coração ali, que não teve resposta de Deus. Na minha vida, às vezes que eu não tive a resposta que eu queria, Deus trouxe pelo menos o conforto. Ele me fez o coração ficar tranquilo com a resposta que ele tinha. Ou seja, nunca fiquei inquieto após estar na presença dele. É assim na tua vida. Nem sempre vai acontecer o que eu quero. É verdade ou não é? Tem vezes que você não vai conseguir o que você quer. Davi um dia orou, chorou, e o filho de Davi morreu. Só que quando avisaram para Davi, ele saiu confortado de lá. Não saiu desesperado, chorando, lamentando mais. Ele já tinha feito isso. Sabia que o que ele podia fazer estava feito. O coração estava tranquilo. Assim é quando você sai da presença de Deus. Pode não acontecer o desfecho que você espera, mas quando você sai da presença de Deus, você sai pronto para qualquer situação. Versículo 7 diz como que Davi se fortaleceu no Senhor. Ó. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E ele consultou o Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Olha o que Davi faz. Deus, eu devo persegui-lo? Tem gente que não pergunta para Deus: Deus, eu devo me casar? Deus, eu devo entrar nessa porta de emprego? Eu devo sair dessa cidade só porque aparentemente tem algo melhor para mim? Tem gente que não faz isso. Tem gente que não pergunta: Deus, eu devo mesmo ir a esse médico? Tem gente que vai no médico bem, quando volta para casa, irmão, volta arrebentado. Outro dia eu vi uma matéria, não sei se é verdade, mas a mulher foi para ganhar neném, estava grávida, ia ganhar neném, quando ela saiu do hospital não tinha mais pulso. Cortaram daqui para baixo a mão dela. Pastor, o que aconteceu? A matéria diz que teve algumas coisas, complicações, mas você começa a se perguntar: como é que de um parto normal a pessoa sai amputada quase perto do cotovelo? Estranho, não é? Esquisito, já pensou? Ela nem viu, quando ela acordou, já não tinha mais. Ô pastor, às vezes eu preciso de orar, buscar a Deus. Deus, como que eu devo proceder?
Quando você fala com Deus, não é que Deus vai ter uma voz audível e fala para você, não entra por essa porta, nada disso. Mas Ele começa a fazer dar errado algumas coisas e você é obrigado a tomar alguns caminhos na sua vida. E você vai com tranquilidade, porque você percebe que o que você está fazendo foi com a oração, com o consentimento de Deus. Amém? E aí diz, e ele continua, alcançá-lo-ei, e o Senhor disse, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. O que Davi faz? E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Daqui não precisa mais à frente, não. Ou seja, tudo que Davi fazia, ele fazia executando e obedecendo às ordens do Senhor. Você quer que a tua casa se fortaleça? Você quer que a sua casa seja uma bênção? Irmão, faça tudo conforme a ordem de Deus. Que Deus fala que não deve fazer, não faça. Se Deus diz que é errado, sai daquilo ali. Se Deus falou que aquilo vai ser bom, por mais que tudo pareça ruim, vai dar certo. Amém? Deus falou para você, Ele te deu uma promessa, você tem uma palavra de fé, fica firme nela, porque a vitória vai acontecer. Amém? Salmos 34, versículo 10. Salmos 34, versículo 10. Aqui ainda fala de Davi ainda, viu? O Saul, ele deixou de ouvir o Senhor, seguir o Senhor, para começar a agradar os homens. Só que olha o que a Bíblia diz. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Quem são os leões? Pastor, não é Jesus? Jesus, ele é o leão de Judá. Os leões são essas pessoas que aparentemente, ao primeiro olhar nesse mundo, eles são imponentes, não é? Você pega lá, quem é imponente, pastor? Você pega aquele artista famoso, não é verdade? Os filhos, os seguidores deles, a Bíblia diz que eles vão sofrer fome. Eles vão passar necessidade. Não é o que estou dizendo, Deus fala. E realmente, qualquer pessoa que ela segue, tem até um ditado lá no mundo, né, que eles falam, né, que o franguinho que segue patinho morre afogado, não é isso que diz? É mais ou menos o que acontece. Se a gente começa a dar ouvidos, seguir ao mundo, daqui a pouco você vai estar necessitado, sofrendo fome. Foi o que aconteceu com a casa de Saul. Mas aí ele diz, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Esse foi o diferencial entre a vida de Saul, a casa de Saul, e a casa de Davi. A casa de Davi se tornou forte, porque ele buscava o Senhor. A casa de Saul, fraca, porque não tinha quem buscava o Senhor lá. Busque ao Senhor. Amém? Se coloque na presença de Deus, ore, clama pela tua família, busque pela tua família. Muitas vezes tem coisas que vão acontecer na tua vida, simplesmente porque tem alguém lá que busca. Tem casa que vai se fortalecer, não é porque todo mundo está naquela casa ali, é uma bênção, não. Toda casa tem uma pessoa boa e tem uma pessoa ruim, tem ou não tem? Você tem família, que você tem uns lá que são muito honestos, mas do outro lado já tem ali, às vezes, gente que não vale um centavo, é verdade ou não é? Não presta. Ô pastor, mas minha família só tem gente boa, não existe isso. Toda família tem ali os bonzinhos, os ruinzinhos, é verdade ou não é? Todas elas têm. A minha família é perfeita, não existe isso. Outra pessoa lá, ele é tudo de bom. Todo mundo tem um lado bom e o lado ruim. Amém? Todo mundo tem isso. Não existe perfeição em ninguém. E às vezes as pessoas falam, pastor, mas como é que Deus vai abençoar a minha casa se tem gente lá que não anda com Deus? Por que Deus guardou todos que estavam naquele barco com Paulo? Porque havia lá um homem de Deus, um homem que buscava. Amém? Deus falou para ele, ninguém vai se perder. Assim é na tua vida. Por causa de alguém de Deus, Deus protege todos os outros. Amém? Ninguém se perde naquele lar. Agora, quando não tem ninguém buscando a Deus, o inimigo vem, faz o que quer, e quando você olha de novo, tua família está destruída. Amém, igreja? Não permita isso. Busque ao Senhor e nada vai faltar naquela família. A salvação
vai acontecer. Amém? Vamos clamar a Deus? Deixa eu entregar para vocês o pedido. Já foi entregue na porta? Foi? Fizeram o pedido já? Aquele da semana passada, entrega para mim. Amém? Eles estão recolhendo aí. Eles vão entregar o novo também, se não tiver, viu, irmãos? Eu creio que já está com vocês, né? Para a semana que vem, então, né, Rita? Já está para a semana que vem com eles, né? Já. Amém? Mais alguém? Isso. Vamos orar então, irmãos? Deus vai fortalecer a sua casa. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos começar aqui orando. Depois eu vou pedir para você se ajoelhar pela tua família. Quando o pastor pede aqui, se ajoelha. Irmão, pastor, eu sou obrigado a me ajoelhar? Não. Tem gente que até a gente sabe, às vezes a pessoa fez uma cirurgia, alguma coisa, não pode. Então você não precisa ficar constrangido, com vergonha. Pastor, o joelhinho ali não está bem. Você não precisa, mas se eu não fizer isso, o pastor vai ficar bravo. Não, você tem que saber a tua necessidade, não pode se ajoelhar. Senta no banco ali, coloca o pedido ali na tua perna, tá bom, igreja? Na casa de Deus você tem a liberdade. Amém? Amém ou não amém? Fecha os olhinhos, eleva seu pensamento até Jesus e de olhos fechados, com o coração aberto para Deus. Meu Deus, a casa de Saul, Pai, ele era para ser uma casa forte, era para ter sido um rei muito forte, Pai, um reino muito forte, mas ali não tinha quem buscasse ao Senhor. E para piorar, meu Deus, o rei Saul deixou de seguir ao Senhor. E o Senhor disse, Pai, que ele não executava mais as suas obras. Longe de nós, meu Deus, um dia deixar de praticar a Tua palavra, Pai. Não queremos jamais, meu Deus, deixar de viver o Evangelho. Não queremos, ó Deus, seguir aos leões deste mundo, Pai. Queremos seguir ao Senhor. Meu Deus, queremos nos devotar a Ti, Pai. Queremos colocar a nossa casa, a nossa família diante do Teu altar, Pai. Meu Deus, eu apresento agora a cada um que aqui está, o casamento deles. Meu Deus, se alguém tem uma luta na vida conjugal, sentimental, emocional, o Senhor é poderoso para entrar e tirar essa confusão, Pai. Aquela irritação, Jesus, aquele desânimo que tem tomado conta, meu Deus, aquela reprovação que fica dentro do coração de um deles, ou de ambos, ó Pai. Meu Deus, aquele filho que carrega uma mágoa do pai, que carrega uma mágoa da mãe, um ressentimento, Deus. Quantos, ó Pai, não têm vivido com uma mágoa, com ressentimento, porque talvez não é como ele queria que fosse, por causa talvez de uma correção na infância, ou então, meu Deus, simplesmente porque a cabeça não batia, Pai. Oh Jesus, alguém está orando agora, vai falando para Deus agora, colocando a tua vida. Meu Deus, tem pessoas que sonhavam aqui em construir família, viver uma vida totalmente diferente, mas a vida deu uma rasteira, Pai, e a pessoa acabou pegando caminhos complicados, caminhos difíceis, e hoje ela já não anda mais dentro da expectativa que ela tinha. Mas o Senhor tem o poder de mudar. Tem pessoas, meu Deus, que estão em busca da cura, Pai, e ela diz: Deus, o que está acontecendo comigo? É todo dia uma coisa, é todo dia uma adversidade, é o diabetes, é o câncer, é aquela enfermidade, meu Deus, é aquela inquietação, é o esquecimento. Meu Deus, ela diz: a minha cabeça não é como antes. Toca agora, Jesus.
Comece a tocar em cada área dessa vida. Meu Deus, comece a manifestar o seu poder. O Senhor me deu autoridade no mundo espiritual e eu repreendo agora essa doença. Eu digo agora, sai desse corpo, enfermidade. Vai saindo da vida dele dores, vai saindo daí maldição. Sai da vida financeira, sai do casamento, sai do relacionamento conjugal. Eu estou dando uma ordem, maldito, vai pegando aquilo que é seu, os teus males, as tuas maldições, as tuas opressões, em nome de Jesus, vai batendo em retirada, vai pegando tudo aquilo que é seu, todos os teus males, e em nome de Jesus, vai embora, bate em retirada agora, que caia por terra toda maldição, em o nome de Jesus. Meu Deus, coloca agora o seu poder, Pai. Meu Deus, queremos nos ajoelhar agora pelos nossos. Se ajoelha pela tua família agora. Meu Deus, alcance, Pai, cada pedido. Jesus, tem pessoas pedindo a saúde, Pai. Tem pessoas, meu Deus, que têm invocado a vida, invocado pela vida daquele filho. Meu Deus, tem gente dizendo: Jesus, eu só preciso que essa frieza espiritual vá embora. Meu Deus, talvez alguém está dizendo: Jesus, não estamos mais nos entendendo. E talvez, meu Deus, essa busca seja a última chance que a pessoa está dando para si mesma. Talvez essa busca, Pai, seja a última chance que estão se dando, meu Pai, dentro de casa, na família, no trabalho, porque aquele trabalho talvez esteja complicado. Jesus, é desavença, é contenda, é os filhos, meu Deus, com atitudes terríveis, atitudes complicadas. Ora a Deus agora, minha irmã, ora agora, pede para Jesus: levanta a minha casa, Jesus, levanta a minha família, Senhor. Coloca de pé o meu casamento, o meu relacionamento. Se você clamar, pode parecer que não tem jeito, mas o poder de Deus entra, Ele transforma, Ele muda essa situação, Ele muda esse quadro. Meu Deus, tem gente dizendo: Pai, ele anda inquieto, ela anda sem paciência, ele anda sem paciência. Os caminhos que ele está tomando, meu Deus, são caminhos terríveis. Mas entra agora com providência, Senhor. O Senhor tem poder para mudar. Essa pessoa não está aqui por acaso, meu Deus. Essa mãe não veio por acaso. Ela veio porque ela crê, ela acredita. E o Senhor, meu Deus, jamais desampara aqueles que esperam em Ti. O Senhor não abandona os seus, ó Pai. Então levanta a casa dele, fortalece a casa dela, fortalece, meu Deus, a vida espiritual, fortalece, Jesus, o relacionamento, Pai, que essa pessoa consiga ver a casa dela liberta. E isso, clama, minha irmã, invoca a Deus, diga para Ele: Deus, a minha vida está nas suas mãos, o meu lar está nas tuas mãos. Tem liberdade agora, liberdade para fazer, para transformar, para mudar essa situação. Meu Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai, e repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, que a casa desse homem, a casa dessa mulher esteja, meu Pai, verdadeiramente de pé, e que assim eles sejam abençoados, ó Deus, em o nome de Jesus. Cante com fé.